há uma graça diferente neste local. Há uma bondade de Deus de maneira sobrenatural neste local. E uma das coisas que Deus me fazia muito lembrar até chegar a este local é: os nossos processos já estão no controle dele. Ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos direciona diante de todos esses processos. Mas uma coisa que ele batia latente no meu coração para dizer para você, que talvez você nem percebeu, ou quando escutou nem tomou posse, é: eu estou acelerando os processos. Quantos de nós escutamos isso, mas não recebemos? Eu tomei posse e tomei posse novamente, que Ele está acelerando os meus, os teus, os nossos processos. E isso não apenas em um âmbito físico ou um âmbito não, da igreja, não. É em todas as áreas da nossa vida. Ele está acelerando os nossos processos. Aí você vai olhar para uma imagem que para mim ela é normal. Essa pilha de papéis, pilha de processos. Hoje nós temos até o processo eletrônico, que nós chamamos de processo judicial. Mas se você olhar para isso aí, dá a entender que a nossa vida tem várias coisas para ser solucionadas. E está uma ordem de direção, ou seja, eu não posso pegar o primeiro ou o último, não. Tenho que olhar de acordo gradativamente quem vai ser o primeiro e quem vai ser o último a ser resolvido. Mas o melhor de tudo é que quando você olha, você traz uma coisa que para mim é super natural. Quando eu digo para você, o processo no qual nós estamos vivendo, ou o processo do qual da imagem, tem uma palavra em comum e se chama espera. Por que espera? Não só esperar porque vai ter que ser resolvido, não. Mas no momento que eu ajuizo uma ação, a sentença não vem de imediato. Você tem que esperar. E nós sabemos que por mais que a nossa Constituição diga que todo o nosso processo tem que ser célere, tem o princípio da celeridade processual, nós sabemos que na prática ela tarda, ela é morosa, e quando não falha, que nem sempre a justiça é feita como nós achávamos que deveria ser feita. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que nós temos que esperar até a aprovação da sentença. Não há como correr, ou não há como pular as etapas, até porque você não é o juiz. Você tem que aguardar ele prolatar aquela sentença. Aí, automaticamente, essa imagem é bem clichê quando nós falamos de processo. É quando você olha e diz: eu estou vendo uma largata. Quem nunca ouviu falar em processos e mostrar literalmente a foto de uma largata? A largata em seu processo laval, onde ela tem maturidade, onde ela se alimenta, porque vai chegar um processo que vai ter a fase da pupa, a fase da crisalda, que é a fase em que ela vai surgir o casulo, que é a segunda imagem. E isso não é fácil. Aparentemente, por ser um ser irracional, você acha que não está sendo difícil, ou que não está trazendo dor para ela. Mas automaticamente, para essa metamorfose acontecer, está trazendo sofrimento e está trazendo dor para ela. A última imagem é a imagem da borboleta já completa, e isso em fase adulta. Quantos de nós achamos que ela, para esse processo todo acontecer, é do dia para a noite? De forma nenhuma. Algumas, dependendo da espécie, duram semanas. Outras duram meses para chegar em uma fase adulta. Quando todos os nossos processos que vivenciamos ou quando estamos vivendo, queremos que eles sejam imediatos. Queremos que eles sejam para já, não, para ontem. Eu estou passando por essa etapa da vida e eu não quero um resultado para hoje, eu quero um resultado para ontem. Ei, mas é no processo que nós aprendemos a ganhar maturidade física, emocional e psicológica. Eu nunca vi ninguém chegar a uma promessa sem ter passado por um processo, a não ser que seja herdeiro, que já nasce herdeiro do sangue azul e tem brasão a família. E assim mesmo, todo herdeiro, quando não passa por um processo, escoa toda a riqueza pelas mãos. Sabe por quê? Porque não teve trabalho nenhum para conquistar ou para gerar aquele legado que apenas usufruiu ou que deixaram em suas mãos. Aí a outra imagem é sobre processo também. Se aparecer com alguém
é pura imaginação de vocês. Que essa imagem não parece com ninguém, é pura automaticamente só imaginação. Mas são fases da nossa vida. E quando eu digo fases, o tempo passa, o tempo corre, o tempo voa. Não há como eu parar no processo e dizer assim, eu não quero que o processo da vida passe. Se você não quer, então você tem que morrer. Porque automaticamente nós iremos envelhecer gradativamente. Porque isso também é um processo. E um processo pelo qual nós não temos o controle de parar. Ele acontece. Aí a outra imagem, por isso que eu disse que era aparentemente alguém que vocês não conheciam. Mas é hoje. Mas ontem eu era aquela criança. O processo não parou. O tempo não parou para que eu tivesse maturidade. Não, os processos são para a gente crescer. Mas crescer não fisicamente e ganhar estatura, não. Mas crescer com maturidade para chegar a uma promessa. Se eu porventura chegar aqui, isso é da vontade de Deus, eu gostei desse coroa. Se eu ficar dessa forma vai ser muito bom. Mas o tempo não vai parar. Ou seja, vai continuar. E isso gradativamente uma metamorfose. Agora, se eu chegar a esse daí, meu filho, a cara eu não gostei muito não. Tá muito... Aqueles... Não contra o etarismo, não pregando isso. Mas tá um idoso chato. Rabugento. E que não fez nenhum procedimento físico. Vocês olham que... E isso até nisso tem as marcas. Não tem como evitar as marcas em nosso corpo. Isso faz parte do quê? Processos. Aí nós vamos para um texto. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 8. E diz o seguinte o texto. Se atentamente tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, tu viverás o melhor dessa terra. Teu nome estará sobre o mais alto das nações. Os teus celeiros serão fartos. A tua casa terá provisão. Ei, o campo, os animais terão as bênçãos de Deus. Os inimigos que vierem te afrontar, eles terão que fugir por 7 lugares diferentes. Porque você está obedecendo à voz de Deus. Mas isso requer o quê? Obediência. E quando ele fala todas essas bênçãos que está em Deuteronômio capítulo 28, são bênçãos abrangentes. Bênção de provisão, bênção de espiritual, bênção de vitória, bênçãos das mais diversas. Mas não era para aquele povo que estava saindo da primeira geração lá do Egito, não. Esses ficaram contaminados, esses começaram a adorar outros deuses, esses colocaram outro Deus em seus corações, estavam prestes a outras adorações. Esse texto se refere à segunda geração, aquelas pessoas que nasceram dentro do decorrer dos 40 anos que aquele povo saiu do Egito para a terra prometida. E nesses 40 anos tiveram filhos, tiveram os netos, tiveram os bisnetos. E Deus está alertando dizendo, ei, se vocês tiverem obediência e permanecer no meu caminho, vocês comerão o melhor dessa terra. E eles estavam dentro de um processo de 40 anos que estavam caminhando em direção a uma terra prometida. Mas o que a gente aprende é que se não passarmos pelo processo, nós não entenderemos a promessa. Se não passarmos pelo processo, não daremos glórias a Deus pela promessa. Se não passarmos pelo processo, não desenvolvemos maturidade para viver a promessa. Se não passarmos pelo processo, não conseguiremos desfrutar da promessa. Sabe o que isso quer dizer? É que se eu e você não passar pelo processo, não conseguiremos administrar a promessa.
Ou melhor, se você não passar pelo processo, você vai cair de paraquedas dentro da promessa. E vai cair de paraquedas e vai saber fazer alguma coisa com algo tão grande que Deus vai te dar? Vai não, porque temos que passar por este processo. Deus te trouxe nessa noite, você aqui, para você entender, por mais árduo que esteja, por mais difícil que esteja, por mais complicado que seja o processo, porque não tem como romantizar. Nós queremos romantizar aquilo que é difícil. Não, processo é árduo, processo é dificultoso, processo é doloroso. Nós somos forjados a aprender literalmente na dor, porque na alegria muitas coisas esquecemos de quando Deus faz. Mas é na dor que somos forjados a aprender e ganhar maturidade para desenvolver o poder, que é o poder da promessa. Aí o processo não é para nos prejudicar. O processo é para nos purificar. E a outra frase vai dizer o seguinte: para passar pelos processos e desfrutar das promessas, eu preciso ser ativado. Como? Você vai dar indícios ou você vai dar passos para vivenciar esse processo? Não, eu vou te relembrar algumas coisas que você esqueceu dentro do processo. Porque muitos de nós, quando estamos dentro de um processo, começamos a ficar sufocados. E esse sufocamento faz com que esqueçamos a primeira coisa, a nossa identidade. Aquilo que Deus disse que iria fazer, ou aquilo que Deus projetou para mim e para você vivermos tão somente em um futuro que é um futuro presente. Porque quando eu recebo hoje, tomo posse hoje, é um futuro que não chegou, mas eu sei que irá acontecer. Aí o texto, nós vamos encontrar lá em Gênesis, no capítulo 49, o versículo 14 e 15, diz o seguinte, ó: Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Quando você olha lá no início do versículo, diz o seguinte: Issacar é um jumento. Dá a entender que o nome do jumento é este, não é isso? Mas não, aqui não se trata de um animal, aqui se trata do filho de Jacó. Olha que frase pesada. Parece que o sujeito, o nome do sujeito próprio, ou seja, do nome, é o nome daquele animal, quando na verdade esse sujeito com o nome próprio lá é o filho de Jacó. Aí você me pergunta, quem é Jacó? Jacó é o filho de Isaac com Rebeca. Jacó é aquele que teve um irmão gêmeo com Esaú. Jacó é aquele que é conhecido como usurpador. É aquele que fez com que Esaú trocasse um prato de lentilhas. É aquele que pegou uma pele de animal e colocou junto com o pai para que o pai abençoasse. Jacó é aquele que correu para outra terra juntamente com a ajuda da sua mãe, para que não fosse morto por Esaú. Jacó trabalhou por uma terra na qual queria se casar com Raquel, mas trabalhou 7 anos primeiro por Lia. Depois trabalhou mais 7 anos para Raquel. E esse rapaz ali é o filho de Jacó com Lia. E isso é uma bênção, viu? Imagina que bênção é essa. Você dizer um jumento forte e deitado entre as suas cargas. E quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra. Imagina você receber uma bênção dessa. Que bênção aterrorizante. Você vai ser um burro de carga. Você vai trabalhar muito para construir ou para levantar uma tribo. E aí? Ei, sabe o que esse texto me faz lembrar? E para te dizer essa noite, trabalho árduo não é proibido. Trabalho árduo não é pecado. Mas ser trabalho escravizado, sim. E o melhor é que Issacar nem sabiam das bênçãos posteriores que vinham, porque automaticamente a sua identidade foi forjada como a de um jumento. E quantos de nós não sabemos nem qual é a nossa identidade? Quantos de nós acreditamos naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas não acreditam naquilo que Deus já liberou dos céus ao nosso respeito?
Quantas pessoas acreditam tanto se alguém chegar e dizer, você é isso, e você segura, agarra e vive aquela palavra. Mas quando Deus diz, você é isso, você deixa escorrer pelas mãos, porque a palavra de fulano foi mais poderosa. Não, a palavra de Deus tem que ser maior do que qualquer outra palavra dessa terra, porque a palavra dele é soberana, e ele qualifica e identifica quem somos nós. Mas quando eu olho para o texto, ele trabalhou muito, lá em Gênesis diz, mas no livro de Crônicas vai dizer que ele trabalhou arduamente, ele levantou aquela tribo, ele trouxe todos os mantimentos, mas foi levantado um dos maiores exércitos. Sabe que eu vejo isso? Podem confundir a tua identidade, podem até dizer quem você não é, mas as bênçãos de Deus estão derramadas sobre você dentro deste processo na qual você está vivenciando. Mesmo que tentem confundi-lo, entenda, quando estamos no processo, Deus está alargando as nossas tendas e nos fazendo crescer. Quando você acha que é o fim, ou que não tem solução, Deus está fazendo você crescer absolutamente, alargando as tendas e o melhor, nos fazendo crescer espiritualmente. A outra frase vai dizer, não há desfrute sem plantio, e não há colheita sem semeadura. Aquilo que eu semeio, eu irei colher. Aquilo que você está semeando, irá colher. Seja bom, seja ruim, mas nós iremos colher. Ninguém colherá algo que não é de ninguém. Todos nós colheremos aquilo que viemos a semear nesta terra. E o melhor, alarga a tua tenda, alarga a tenda mental, alarga a tenda psicológica, porque Deus irá nos fazer crescer diante dos nossos processos. Mas não é só isso, em um processo. Além de Deus fazer você lembrar que você tem identidade, Ele faz lembrar também que você tem um chamado, e um chamado poderoso. Olha o que o texto em Gênesis capítulo 37, versículo 6 ao 8 vai dizer, uma história bem conhecida por nós, que é a história de José. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhe, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Se José tivesse ficado calado, não teria acontecido. Se José tivesse segurado a língua, não teria acontecido. Mas mesmo que ele falou, é para que nós possamos aprender. E quando José diz o sonho, aí eu gosto do texto, porque o texto me faz lembrar o seguinte, por mais que Deus lhe queira colocar em uma promessa tão alta que ele já determinou, você já sabe, você já sente aquilo que ele irá fazer na sua vida. Não há como, José talvez não sabia que ia ser governador, mas dentro em seu coração ele já sabia que ele ia exercer um papel de liderança. Ele já sabia dentro do seu âmago, dentro do seu íntimo, que ele seria alguém que estaria superior. Ele não estaria contando um sonho vago. Não, eu posso não saber que eu chegarei a ser governador, mas dentro de mim está dizendo que eu chegarei a exercer um poder de liderança. Por que você está dizendo isso e por que você tem tanta convicção? Porque há um texto em Gênesis capítulo 37, versículo 3, vai dizer o seguinte, que José ganhou uma túnica, e uma túnica de mangas compridas. Sabe o que isso quer dizer? Naquele tempo, era só os primogênitos que recebiam uma roupa de mangas longas, uma roupa de túnicas com mangas compridas, porque trazia honra, trazia liderança para casa. Então, se José, que não era o primogênito, recebeu isso, já é um indício de que ele seria líder. Gênesis capítulo 37, versículo 12 e 14, vai dizer que José já estava
supervisionando os seus irmãos. Os irmãos estavam trabalhando, os irmãos estavam fazendo os afazeres e José estava lá supervisionando. Ei, se ele estava supervisionando, já é atributo de liderança. É alguém que está aprendendo no processo para chegar a ser alguém bem maior ou bem de um poder aquisitivo melhor. Outro exemplo está lá em Gênesis 39, quando José estava administrando os bens de Faraó. José estava aprendendo a manusear riquezas. José estava aprendendo a manusear patrimônios. Quando José estava no mesmo capítulo 39, com aqueles dois homens, tanto o copeiro quanto o padeiro naquela prisão, José também estava aprendendo. Isso me faz dizer para você nessa noite que os nossos processos têm algo a nos ensinar. Os nossos processos para chegar até esta promessa determinada têm algo para nos ensinar. José não caiu de paraquedas sendo governador do Egito. Não, José passou por processos. E processos amargos. Processos pelos quais os irmãos queriam vendê-lo. Processos pelos quais queriam vendê-lo como escravos. Processos pelos quais queriam forjar a morte dele. Mas tudo isso ele conseguiu prevalecer e superar, porque tinha uma promessa maior para ele chegar, que era ser governador do Egito. Eu quero te dizer nessa noite, os teus processos não são para finalizar a tua vida, mas para te ensinar a chegar aonde Deus já preparou para você chegar. Os processos são para ensinar a ter maturidade para chegar. José chegou com tanta maturidade que diante dos seus irmãos, quando foram apresentados, nem sequer ele ousou a devolver com a mesma moeda. Quantos de nós queremos tanto a promessa, mas não conseguimos nem dar um passo dentro do processo? Que já queremos largar tudo, jogar a toalha, sair do ringue e dizer que a batalha não é para mim. Porque o processo eu não quero vivenciar, mas quero a promessa. Mas quero que a promessa chegue. Mas quero usufruir daquilo que Deus me disse que é tão grande. Ei, aprenda a viver os processos pelos quais você está vivendo. Eu sei que não precisa romantizar, mas precisa glorificar e agradecer a Deus por todos os passos dados, por todos os passos vivenciados, porque são neles que nós iremos segurar, agarrar e presenciar a nossa promessa. Aí o texto vai dizer, o processo confirma o meu chamado, pois não é porque você vive em um processo que você não vive o chamado. José poderia ter dito, e eu vou viver aquilo que Deus tem planejado para a minha vida aqui dentro desse Egito? Está tudo tão complicado, está tudo tão difícil, os processos não estão fáceis. Deus fez com que ele fosse honrado dentro do Egito. Deus quer com que você seja honrado ainda nesta cidade. Não é preciso ir para longe, não, vivencie os teus processos, porque será, se esse é o Egito, será neste lugar que Deus honrará a sua vida. Ou melhor, se Deus colocou algo de liderança em seu coração e que Ele disse que você será posto em algo bem superior, será nesta cidade, Cabrobó, Pernambuco, que você será honrado, porque o nome dele é poderoso e a palavra dele é viva e eficaz. Não precisa ter medo do lugar, precisa confiar naquele que disse que iria fazer a promessa se tornar real. Não precisa temer ao local, precisa apenas agarrar a palavra que Deus disse. E se Ele disse que está acelerando os processos, então vai ser neste local que a sua honra será acelerada para você receber a promessa que Ele preparou. E nesse mesmo processo, eu aprendo dons e testemunho. Há um texto que nós iremos ler, que essa pessoa não quis o dom da outra, mas estava em um processo de aprender. Mas a pessoa estava acompanhando, e acompanhar nos faz crescer também.
Olha o que o texto vai dizer, em segundo livro dos Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo um rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Quando você olha para o texto, você logo quer saber quem é Jeú, quem é Josafá. Ou melhor, que lugar é esse Ramote de Gileade? Eu não quero que você entenda quem são essas pessoas ou quem é esse lugar. Eu quero apenas que você frise quem é Eliseu. E Eliseu era alguém que caminhava juntamente com Elias. Elias é aquele profeta que viu o fogo cair do céu e derramou todo e matou todos aqueles profetas de Baal. Elias também é aquele que teve medo e ficou em uma caverna. Mas Eliseu era aquele que acompanhava Elias. Em momento algum Eliseu queria ser Elias. Era apenas um fazendeiro comum, era apenas alguém que acompanhava aquele grande profeta. Mas sabe o que Deus fez com Eliseu? Honrou de tal maneira que teve uma dupla unção, ou seja, teve uma dupla honra. É nos processos que Deus vai aprimorar os teus dons. A tua identidade forjada, o teu chamado continua intacto, mas os teus dons serão aprimorados dentro do processo. Enquanto a promessa não chega, os teus dons estão sendo multiplicados. Enquanto a promessa não chega, os teus dons espirituais estão sendo revelados. Enquanto a promessa não chega, os teus dons estão sendo impactando pessoas e vida de outras pessoas, mas você ainda não está na promessa, mas você está dentro do processo. Um simples fazendeiro, um fazendeiro comum, mas que estava aprendendo como um grande profeta, e chega um momento que ele vai mandar ungir um rei de Israel. Quantos de nós estamos dentro do processo e não estamos valorizando os dons que os céus estão se abrindo para nós? Essa noite é noite de você lembrar quais são os dons que Deus te deu, porque a promessa vai chegar, o topo vai chegar, mas quando você chegar, os seus dons têm que ser abençoadores. Os teus dons têm que ser multiplicados para que as pessoas vejam: quando eu chegar naquele lugar que Deus determinou, eu tenho dons para dar aquilo que eu recebi de graça e ofertar de graça que foi recebida. Mas não, queremos apenas aguardar a promessa, e muitas vezes a promessa sempre é algo físico e material. Estou errado? Não. Quando se fala em promessa, automaticamente a nossa condição humana sempre nos remota a físico e material. Porque Deus vai me fazer ser governador, Deus vai me fazer chegar, Deus vai mesmo lhe fazer. Mas sobretudo Ele quer aprimorar os dons, e aqueles dons que estão enterrados, mas para fazer prevalecer e multiplicar nessa terra. Aí quando eu olho para o texto, olha a seguinte frase: Deus te fez com dons que são para expansão do reino de quem? Dele. Seus dons são para que Jesus seja quê? Seus dons é para quê? Para que Ele seja conhecido. E tudo isso é aonde? Dentro do processo. E você nem está se dando conta que Deus está aprimorando os teus dons. Sabe, quando eu estava orando, eu estou dentro de um processo. Não vou dizer qual, onde eu quero chegar. Mas Deus está me forjando de tal maneira e me fazendo entender tantas coisas que até então jamais eu conseguiria entender.
E isso me remota sempre que Ele está acelerando os meus processos. Processos de compreensão, mas processos de sabedoria de quem Ele é. Mas quem Ele é, o ser palpável que eu posso sentir, como Ele está nessa noite. Ei, Deus quer nos fazer chegar a promessas, mas sobretudo, revelar os dons que Ele predeterminou para a sua vida. Aí o último ponto, identidade, chamado, dons e testemunho, mas há um legado. E quando eu vejo o legado, todo mundo, e o texto vai dizer aqui que Davi deixou um legado para Salomão. Ele deixou todo o projeto de como ia fazer aquele templo, grande templo. Mas sabe quem era Davi? Aquele que foi rejeitado pela família. Sabe quem era Davi? Aquele que foi ungido rei, mas não foi no outro dia que ele tomou posse do reinado. Não, passaram anos para que ele fosse rei. Sabe quem é Davi? Aquele que Deus livrou várias vezes da morte quando Saul tentou. Sabe quem é Davi? Aquele que foi perseguido pelo filho. Sabe quem foi Davi? Aquele que errou, mas continuou sendo segundo o homem, segundo o coração de Deus. Davi teve uma história, mas não uma história tão somente de deixar o projeto do templo de Salomão. Não, Davi deixou um legado. E qual o legado que eu e você iremos deixar para as nossas gerações? Legados espirituais. Sabe, eu gosto e eu agradeço quando alguém chega e diz: ei, Bruno, tu está falando tão bem, muito obrigado, mas você falará melhor do que eu. Sabe, irmãos, é você impulsionar as pessoas a viverem o seu propósito. E isso para mim é legado. É você chegar para alguém e dizer: ei, eu tenho um sonho de ser tal coisa diante da igreja. É, você tem? Vá firme, porque você irá conseguir, porque Deus irá te honrar. Sabe, eu admiro tanto você falando, admira, muito obrigado, mas você vai fazer melhor do que eu. Isso é honrar, isso é deixar legado, é você multiplicar aquilo que Deus colocou em teu coração. Mas quantos de nós temos medo dentro do processo, mas tem medo de ser substituído? Eu não posso ensinar ninguém a falar melhor do que eu, porque vai me substituir o meu local. Ah, Bruno, mas se você ensinar alguém a falar, fulano vai te substituir. Ei, o que é meu, o que é seu. Ninguém toma e ninguém tira. Quantas pessoas têm medo de ensinar outra a cantar? Tem um dom de cantar, sabe cantar. Ei, mas você não é muito boa não. Ei, incentiva a melhorar. Porque você também não nasceu sabendo não. Você nasceu chorando e não falando. E aí? Tu nasceu foi chorando, e quando nasceu bateram para tu chorar, mas falando não foi. Então entenda a deixar legados em corações, e não apenas físico. Quantos de nós queremos deixar patrimônios, deixar o filho e o herdeiro? Ei, deixa legados espirituais e corações que lembrem, dizendo: eu conheci fulano, mas fulano tinha um coração dessa forma, fulano me impulsionou a ser diferente, fulano me deu uma orientação de vida diferente. Isso é legado espiritual, meu irmão. E quando você chegar lá na promessa, que você olhar para trás, aí você vai dizer: quantos processos eu suportei, mas quantas pessoas eu dei passos e mão para que elas suportassem os seus processos. Isso é legado. Aí o texto, eu não vou repetir, foi o texto que eu falei, dizendo que Davi deixou para Salomão aquele templo. Legado não é o que você deixa nas mãos das pessoas. Legado é o que você transfere para o coração delas. E o melhor, quem vive processos, deixa. Se você está vivendo processos, você vai deixar um legado grandioso aqui nessa terra. Sabe aquele legado assim: eu conheci, eu desfrutei da graça juntamente com Ele. Que legado maravilhoso. E talvez você chegou nessa noite achando que ia sair com aquela promessa que você tanto queria nas mãos. Não, você vai receber, mas você veio para entender que os processos é para te amadurecer.
forjar a identidade, deixar legado e, sobretudo, propagar os teus dons aqui nessa terra. Aí eu termino com a frase de Hebreus 10, capítulo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu queria que você lesse esse texto. Apeguemo-nos aquele que te prometeu, meu irmão e minha irmã, ele é fiel para cumprir. Aprende, agradece, viva os teus processos, dando glória, honra e exaltação a Deus. Não foge, não retrocede. Para chegar à promessa, tem que passar pelos processos. E não teve um que chegue aqui e diga: eu recebi e não passei por nenhum. Caiu de paraquedas, porque esse não teve processo. Mas todos nós passaremos processos. Se coloca de pé nessa noite.